Nosotros ahora vamos a ver también aquí unas divisiones de sistemas que son más conocidos, que expresan el contenido de la teología. Y nosotros aquí vamos a ver el primero. Siempre nosotros vemos que siempre en primero viene la naturaleza, ¿no? Que fue la primera forma que nosotros tenemos registrado en nuestros días, que es la naturaleza. Fue la primera forma que Dios se manifestó y se reveló. Entonces nosotros vemos aquí que la teología natural, que se está baseando exclusivamente en las verdades a respeito de Dios reveladas en el universo. Como yo dijo, es aquí la primera revelación que tenemos de Dios, cuando Dios empezó a sacar dentro de ti sus pensamientos y tornar realidad, y dijo, haga luz, y entonces todo salió de dentro de Dios. Son cosas que fueron creadas, no fue una invención. Yo siempre digo eso, que una invención, Pastor Vimar, es cuando usted junta algunos componentes y hace de esos componentes algo nuevo. Pero Dios, Él no juntó algún componente para crear esas cosas. Entonces no fue una invención, fue una creación. No había nada, entonces salió dentro de Él. Entonces nosotros vemos que aquí en la naturaleza nosotros vemos que es una forma que Dios se manifestó ahí para nosotros conocermos a Él a través de la naturaleza. También tenemos la teología histórica, ¿no es verdad, mi pastor? Teologia histórica compreende os hechos históricos doutrinários que foram marcados aí por los dogmas principalmente da Igreja Católica Romana. É uma das pioneiras, pero de hecho las doutrinas establecidas inclusive por los grandes homens mencionados hace pouco, quando falávamos sobre a teologia de aqueles que expuseram a teologia com bases em suas observações de estos factos históricos, a natureza, como foi dito. E é interessante observar que sempre a natureza é algo que é sempre um ponto de observação de maneira mais ampla por todos os pensadores, filósofos. Inclusive, eu dia, falando com alguém, comentando acerca de las evidências de Deus em la natureza, falando com alguém que não creia em Deus. E esta pessoa já afirmava que tudo foi um acaso, tudo foi obra de um acaso, de uma coincidência, ou como eles chamam, fruto de la madre natureza, que por evolução vino a formar-se como la vemos hoje. E então eu le hice uma pequena proposição, que cogéssemos um caminhão com vários ingredientes para uma grande tarta. Então, um caminhão baú. E aí, ponia aí huevos, açúcar e, bueno, que mais? Harina de trigo, aceite, todo aí, muito bem arreglado dentro do caminhão. E echássemos este caminhão cuesta hacia abajo, e allá este caminhão se volcaria e prenderia fogo. Então, temos aqui um ambiente muito propício. Temos calor, fogo e uma grande olla com todos estes ingredientes e aún mais mesclados. E então, depois que o fogo se apagara dentro deste grande horno, que é o baú de hierro deste caminhão, não? Quando abríssemos, que íamos encontrar? Uma bela tarta, verdade? Saborosa e tudo mais. Então, é basicamente esta história
que conseguimos mirar quando alguém diz que tudo o que existe é fruto de um acidente ou de um acaso. Isso é impossível porque eu sempre penso isso. Se nós vemos que é uma evolução, por que hasta hoje, por exemplo, não temos animais como o macaco, assim o mono, não? O mono, se evoluindo hasta hoje? Por que não vemos monos cambiando em hombres? Isso eu não vemos isto. Então, historicamente, isso nós não vemos isso sucedendo. Isso solamente foi a mão de Deus. Não há como dizer outra coisa. Então, teologia natural, teologia histórica e também temos a teologia bíblica, que é fundamental também para nós outros, que nos revela ensinamentos centrais que temos em las Escrituras Sagradas. E uma coisa boa que temos que entender em la Bíblia, como dije aqui nosso PowerPoint, é que a teologia bíblica se vai de Gênesis hasta Apocalipse, essa revelação. Não há como elegirmos solamente uma parte. É a Bíblia por inteiro, é a Bíblia completa. Então, eu não posso correr as partes que me gustam mais e correr como teologia. Não, é toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e é um centro de revelação, de ensinamentos para nossas vidas. Então, meu irmão, que eu sei que está mirando aí, temos a teologia bíblica que nos revela muito bem de largo de las Escrituras aí como também está conhecendo a Deus. E pastor Limar. Muito bem, pastor Jefferson. Sabemos que em el Gran Concílio de Nicéia, como nos registra a história, foi composto o canon bíblico, o canon sagrado, e o canon foi composto tal como nós lo temos hoje em la Bíblia cristiana evangélica, porque temos a Bíblia católica, e em la Bíblia católica apostólica romana tem aí os livros apócrifos, e estes livros apócrifos foram injertados, añadidos em outro concílio posterior, e é interessante observar que neste concílio primeiro, el de Nicéia, tudo ocorreu em uma harmonia, inclusive vamos estudar isso quando vamos observar sobre bibliologia. É uma matéria muito importante que habla desta composição bíblica, que vamos ver como tudo isso foi organizado e depois como a Bíblia Católica Romana obtuvo estes livros chamados apócrifos, pero é conveniente observar isso agora porque foi mencionado, inclusive está em nosso material, a Bíblia observada desde Gênesis a Apocalipse, ou seja que não inclui os livros apócrifos, porque entendemos 66, entendemos como os livros que compõem o canon sagrado, as escrituras sagradas, está embasada nestes 66 livros, e aqui temos como grande ponto de observação e estudo. E isso nós temos que entender também que foi algo particular. Hoje, por mais que eu seja muito usado por Deus, lleno do Espírito Santo, lleno de poder, eu não posso escrever mais nada para acrescentar na Bíblia. Tudo que Deus hizo e se revelou está em esses 66 livros. Eu não posso añadir mais nada. É uma revelação única. Foi para aquele tempo e hoje nós temos isso solamente para guardar em nosso coração e estar aqui baseado. Eu posso ver aí pessoas querendo añadir coisas na Bíblia, não. O que está aqui está e ponto final. E o pior de tudo, os que querem quitar. Os movimentos, los que politizam, ¿no? Este movimento de
del homosexualismo, nosotros no tenemos nada en contra a los homosexuales como personas, a nivel de personas, pero claro, bíblicamente, teológicamente, ¿vale? La Biblia, el plan perfecto de Dios, sí tiene en contra a la práctica homosexual. Y es contra la práctica homosexual que nosotros siempre intervenimos, ¿vale? Al exponer que la Biblia, el propósito divino expuesto en la Biblia, en esta fuente fidedigna de estudio que es la Biblia, es totalmente en contra de la práctica, no en contra de los homosexuales, ¿ok? Entonces, a ellos el total respeto y la manifestación de amor. Ahora, contra la práctica, la exposición bíblica contundente acerca de la insatisfacción total de Dios cuanto a eso. Inclusive, hay los movimientos activistas gays que quieren poner assim obrigatoriamente para que aceptemos la Biblia gay, donde usted ha dicho sobre los que añaden, inclusive ellos, lo que ellos quieren es retirar los textos sagrados que exactamente combaten esta práctica. Sim, Deus ama el pecador, pero não ama el pecado. El pecado. Punto. Claro. Y ya está. Haya más que... Yo parei aqui. el, ¿Paró? Sí. Tem outro. Além também de nosotros estudiarmos a teología bíblica, dividimos también la Biblia en dos, en la teología del Antiguo Testamento y la teología del Nuevo Testamento. Entonces nosotros miramos aquí, busca comprender las escrituras, la verdad teológicas conforme que se declaran y se encuentran declaradas en el Antiguo Testamento. Entonces, tanto el Nuevo como el Viejo Testamento tienes verdad teológicas y tiene doctrinas teológicas, pero yo no puedo solamente hablar sobre un asunto, un tema y buscar solamente en un libro del Antiguo Testamento o entonces en un libro del Nuevo Testamento. Son los 30 o los 66 libros desde Génesis hasta Apocalipsis que nosotros fundamentamos todas nuestras doctrinas. Entonces, una duda mucho que tenía los fariseos y también algunos de los judíos que si Jesús tenía venido para destruir el Antiguo Testamento. No, nosotros vemos que el Nuevo Testamento solamente se hace por causa del Antiguo Testamento. Entonces hay una función, los dos trabajan en conjunto. Entonces en la Biblia nosotros solamente tenemos que entender una cosa, es una sola. Desde el inicio hasta el final la Biblia es una, son varios escritores, pero tiene uno solo autor, que es el Espíritu Santo. La verdad, mi pastor Bima. Muy bien, mi amado pastor Jefferson. Volviendo a recordar los alumnos que están empezando ahora con nosotros en este curso, estamos de manera muy superficial hablando de las definiciones, de las divisiones, de la estructura de nuestro curso, pero cada punto de este nosotros vamos sumergir, pero com muito conteúdo, com muito contenido, mejor dizendo, e vamos estar apresentando para vosotros, de hecho, um material muito rico acerca de cada ponto que estamos apenas citando, ¿ok? Entonces, esta división de la teología en cuanto a ese sistema de expresión de su contenido, fue dicho sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, un complementa el otro. No podría haber el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Sin embargo, es interesante, Pastor Jefferson, comentar algo assim muito interessante acerca del Nuevo Testamento, porque el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo, o sea, el Antiguo Testamento todo era un misterio,
e todo esse mistério que fora revelado por Deus al hombre, toda a maneira de comunicação de Deus para com o homem, inclusive toda a simbologia, as fiestas, toda a maneira como Deus se relaciona com o homem, todo apontava para Cristo. E Cristo era esse mistério que todos eles, em el Antigo Testamento, esperavam e morreram sem ver propriamente dicho, esta venida de Jesucristo. Então, Deus em sua maneira de revelar-se ao homem é muito gradativo, ou seja, Deus ele não se revela, nunca se revela totalmente ao homem. Nunca Deus se revela e nunca se vai revelar, nunca o homem vai conseguir compreender e descobrir exatamente Deus em sua essência completa. Então, porque para nós outros pobres mortais é inconcebível, nós outros não podemos mensurar a grandiosidade de Deus. Então, Cristo é a revelação de todo o mistério del Antigo Testamento. Agora, há algo interessante, que depois de Cristo, para nossos dias, todo é um mistério. Ou seja, que Cristo é a revelação do mistério do Antigo Testamento. Agora, de Cristo, para nossos dias, todo é um mistério que um dia Ele volverá para revelar todo esse mistério. Aleluia. Isso aí, pastor. Então, como dijo ele, temos que prosseguir conhecendo. Prosseguir em conhecer a Deus. Isso é. Então, temos também a teologia prática ou a teologia ética, que nos mostra que a teologia não é somente algo que nós estudamos, mas também ponemos em ação, atuamos, vivimos de acordo a isto. Então, a teologia é algo prático também para nós poner em nossos dias. Então, nós aqui logo a seguir, nós vemos que é tão prática que há uma teologia pastoral que nós vemos aqui, que ajuda o pastor aplicar, fazer a aplicação da verdade revelada na Bíblia a la pessoa através do ministério pastoral. Então, é algo prático. Eu não sei se você que está aí é um pastor ou então alguém que deseja o pastorado. Então, é algo muito bueno nós entendermos isto, que a teologia é algo prático e que nos vai ajudar pero muito em nossos dias, em nossa vida. Então, nós vemos aqui também que a teologia pastoral estuda as revelações de Deus com seus mistérios. O pastor Imar dijo muito bem que a Bíblia tem seus mistérios e Deus se revela pouco a pouco. Ele se revelou no Novo Testamento, os mistérios do Antigo Testamento e os mistérios que havia em el Novo Testamento. Deus vai revelar aí quando Jesus venir, pero pouco a pouco a pessoas, a algum grupo de pessoas, ele nos dá uma revelação de algumas coisas. Então, nós devemos buscar a Deus em esse sentido. Nós vemos também que a teologia é exegética, nos ajuda a entender o verdadeiro significado que tem as escrituras, porque as escrituras não é como um livro que nós cogemos em algum lugar, em uma tienda e leemos. Não, é algo muito mais, e temos que usar dessas ferramentas para nós entendermos o verdadeiro significado que há em las escrituras, porque às vezes e é por isso que há muitas heresias aí no mundo afuera, porque as pessoas leem a Bíblia e
entende e não buscam entender o verdadeiro significado que há em las escrituras. Então, há muitas pessoas que estão ali chamando outras pessoas para errores, porque não entenderam, não compreenderam extrair de las escrituras o verdadeiro significado que tem. Então, através da exegética, nós aprendemos allí como extrair o verdadeiro significado de las escrituras. E, por final, temos a teologia sistemática, que estuda as doutrinas bíblicas de modo orgânico, de modo estrutural, de modo presentativo, apresentando a totalidade da revelação através de sistema de doutrina e de moral. Você, pastor Vilmar, gostaria de comentar para nossos irmãos aí pouco sobre isso todo que eu estou falando aqui pouco. É interessante, pastor. É maravilhoso estudar a teologia. É maravilhoso nós outros buscarmos compreender a Deus, como hemos dicho, la fuente de todo, el criador de todo. Entonces, las demás ciencias estudian la creación, ¿vale? Pero la teología es la única ciencia que busca estudiar el creador. Y nosotros como seres que buscan tener un relacionamiento con el creador, é interessante buscarmos compreendê-lo, saber o que ele quer, o que ele demanda de nós outros, o que é que ele se agrada de nós outros, em uma búsqueda sincera de relacionamento íntimo entre padre e hijo, que é como ele lhe gusta apresentar hacia nós outros. E você disse, pastor Éfeso, com relacionamento há sempre revelação. Isso é, ou seja, que solamente conseguimos descobrir quando relacionamos. Solamente, ou seja, que melhor aplicando a palavra seria conhecer. Melhor conseguimos conhecer quando relacionamos, quando temos intimidade. E você ha dito sobre algo interessante sobre um dos pontos aí de las divisões que você ha comentado, que é creo que, se não me engano, você ha comentado sobre lo de la ética. Foi um dos temas que você comentou. Sim, a teologia, me recordo, a teologia prática e a teologia ética. É que, de hecho, de nada vale estudarmos tanto a teologia e não termos uma praticidade, não ponermos em prática tudo isso que nós outros creemos, porque nós outros solemos viver embasados em lo que creemos. Se você crê que vai queimar sua mão ao ponerla em el fuego, e isso te vai doler, você não vai poner sua mão em el fuego. Então, tu modo de viver, tu maneira de relacionar-se, tanto consigo mesmo ou também com outra pessoa, é embasado em sua maneira de crer. E a ética é algo interessante porque um pensador em Brasil, muito famoso, Mário Cortella, ele disse que a ética é um conjunto de valores que busca a responder três grandes demandas, três grandes questões em el comportamento humano. São eles el quiero, el debo e el puedo. O sea, que todo relacionado a hacer. O sea, quiero hacer, debo hacer y puedo hacer. Y muitos conflitos existem quando eu paro para fazer algo que não puedo, que não devo e que não quero. Então, isso me vai generar conflitos. E encontrar uma paz interior é quando eu consigo alinhar estas três coisas, quando lo que puedo hacer, eu devo hacer, e lo que eu devo hacer, eu quero hacer. Então, é muito alinhado a tudo isso. Sim, nós vemos
uma coisa que eu quero pontuar aqui é que nós estudamos na escola muitas coisas que em la prática não nos servem de nada. Pois. Eu não estou desmotivando a los irmãos que estão aí a não estudar. Claro que temos que estudar, mas estudar a palavra de Deus é tão prático que nos serve para os dias, para o dia a dia. E uma coisa aí, pastor Bimar, que você ha dicho, que é muito importante, que Salomão falou sobre isto, que tome cuidado com aquilo que você pensa, porque sua vida é controlada por seus pensamentos. Então, se nós estamos estudando a palavra de Deus, estamos lendo a palavra de Deus, estamos nos aprofundando na palavra de Deus, isso vai entrar em nossos pensamentos, em nossa mente, e logo depois nós vamos a ser controlados por isso. Nossas atitudes, nossas ações vão ser baseadas de acordo à palavra de Deus. Embasadas. De acordo à palavra de Deus. Então, é muito bueno nós ter isso em nosso coração. A teologia é prática, nós estudamos e vivimos. Isso. Isso é. É muito, muito maravilhoso. Então, solamente recordando aqui, sobretudo, a teologia, os sistemas mais conhecidos, temos teologia natural. Eu vou estar pondo aqui para você estar recordando. Teologia natural. Temos a teologia natural, temos a teologia histórica, temos a teologia bíblica, temos a teologia do Antigo Testamento, temos a teologia do Novo Testamento, temos a teologia prática ou ética, temos a teologia pastoral e também temos a teologia exegética e a teologia sistemática. São esses os sistemas mais conhecidos e nós vamos nos aprofundar em eles mais um pouquinho adelante.